Você já enfrentou ou enfrenta desafios relacionados à aprendizagem do seu filho? Há alunos que aprendem com maior facilidade e outros que não. E a dificuldade no desenvolvimento escolar pode estar relacionada a inúmeros fatores biológicos ou culturais. Quem esclarece melhor sobre isso é a psicopedagoga Maria Beatriz Sanches Fagotti. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Quais são as principais dificuldades na aprendizagem? As principais, que é a mais frequente, é dislexia, descalculia, desortografia, todas elas envolvendo a capacidade de ler, escrever e o raciocínio lógico-matemático. Como eu sei que o meu filho está passando por alguma dessas dificuldades? Quais os sinais que essa criança vai apresentar? A gente orienta as famílias a sempre observar a rotina escolar, bem como também as escolas, ela tem esse papel de mediar, de comunicar imediatamente à família se há alguma característica, algum sinal que desfavorece aquele comportamento inadequado ou aquela aprendizagem ou aquela habilidade que ainda não está desenvolvida. Geralmente a queixa vem da família e a queixa vem da escola e a família começa a investigar melhor em casa, a investigar essa rotina, ver se está alguma coisa fora do lugar para eles poderem agir e intervir de um modo correto. Quais são os tipos de sinais? Desde a educação infantil a gente pode perceber o atraso na fala, a dificuldade de memorizar até historinhas curtas, dificuldade de memorizar músicas. A gente já pode perceber esses indícios na educação infantil. E aí sim, procurar um especialista para ouvir a opinião de cada um deles, principalmente fonoaudiólogo e psicólogos. E existe um momento certo de procurar um especialista? Percebeu esses sinais, os pais já devem procurar ajuda? Olha, a gente orienta que percebeu. A dica é, está na dúvida? Procure, porque a gente relatos, né, nossas literaturas trazem que percebeu alguma coisa, já busca, porque é intervenção precoce, então ela nos traz resultados, independente de diagnóstico, se for falta de estímulo, se for outra coisa, mas percebeu, já procura para avaliar e investigar de uma forma mais adequada possível. A gente pode dizer que o período de pandemia colaborou com as dificuldades no aprendizado das crianças? Sim, a gente ouviu relatos de professores e da própria família, que acompanhou de perto, né, esse ensino domiciliar, né? Então, eles perceberam aí uma defasagem muito grande no retorno presencial. Todos os alunos que apresentam dificuldade na escola possuem algum tipo de transtorno ou nem sempre? Boa pergunta. Não necessariamente, porque pode ser uma fase, né? Como você mesma falou no início do programa, pode ser por um fator social, biológico. Eu já tive alguns pacientes que a gente foi investigar, aquela criança estava passando por um processo de separação dos pais. Então, aí é a hora, por isso que a avaliação e investigação de forma correta faz necessário com intervenções adequadas. E como é feito o acompanhamento dessa criança que tem dificuldade? Então, primeiramente, possivelmente a escola vai avisar os pais para procurarem um especialista. Procurando esse especialista, geralmente para fechar o diagnóstico é necessário uma equipe multidisciplinar. Fono, psicóloga, psicopedagoga e um neurologista, né? Para fechar, para bater o martelo, juntando todos esses dados avaliativos de cada profissional. E como os pais podem ajudar em casa? Participando ativamente da rotina escolar de seus filhos. Observou um comportamento diferenciado, investiga, comunica à escola, né? Sempre dialogando e incentivando os seus filhos. Algumas dificuldades podem estar relacionadas com a cobrança dos pais? Pode, principalmente quando aquela criança chega na fase do Fundamental 2, que começa as provas, essa tensão colegial, até na vida adulta. Isso pode ser uma das causas, sim. A Martina de São José do Rio Preto mandou uma pergunta para a gente. Em que idade é comum a criança começar a ler e escrever e a partir de que idade devo me preocupar? Essa é uma das perguntas que mais chegam para nós, porque cada criança tem o seu momento, mas a gente precisa, que momento é esse? A gente tem o marcos do desenvolvimento. Então, cada criança é necessária ter uma habilidade para começar a falar. Com qual idade essa criança fala? A gente tem o marcos do desenvolvimento para nos basear. Qual idade ela tem que começar a engatinhar? Então, se tiver tudo dentro do padrão, a gente pode encaminhar para uma possível alfabetização concluída até uns 7, 8 anos. Claro que tem crianças que adquirem essa habilidade muito mais cedo, mas a gente precisa aí investigar até os 8 anos, essa alfabetização tem que estar concluída.
Eduarda de Presidente Prudente, a adoção pode afetar o processo de aprendizagem? Com certeza, por isso que é bom investigar o histórico, analisar essas condições genéticas, biogenéticas que podem ser adquiridas sim desse histórico. Milena de Osvaldo Cruz, dificuldade na aprendizagem significa que meu filho vai ter o desenvolvimento atrasado a vida toda? Não, é necessária essa avaliação, essa intervenção para justamente investigar a melhor forma que aquela criança aprende. Então, há um engajamento dos professores para favorecer essa aprendizagem. Essa criança, esse indivíduo, ele é muito inteligente em algumas habilidades. Essas que se fazem as dificuldades, os professores têm que intervir e descobrir estratégias de aprendizagem para favorecer esse aluno, né? Então, assim, essa intervenção, ela tem que ocorrer até a vida adulta, porque quando ele chegar na vida adulta, ele vai se conhecer e vai descobrir a melhor forma dele aprender. O que é dislexia? Dislexia é uma condição genética, né? É uma dificuldade específica na leitura e na escrita, né? Como a gente já falou, a gente pode perceber sinais na educação infantil que podem ser tratados, né? E de acordo com a intervenção específica, isso pode ser superado até na vida adulta. Mas a dislexia, ela vai acompanhar e vai trazer prejuízos até a vida acadêmica inteira da pessoa. Ou seja, quem tem vai ter a vida toda. A vida toda, e com esses recursos terapêuticos, com intervenção específica, a gente consegue estabelecer uma estratégia para favorecer esse entendimento da criança, ou até adulta, a vida adulta, né? A Fátima de Bauru está perguntando que tipo de brinquedo pode ajudar na dificuldade de aprendizagem? Então, você pode perceber se essa criança, ela não tem prazer em buscar livros. Você pode estimular com músicas, com livros, com historinhas e principalmente com rimas, né, que a gente chama de consciência fonológica. A rima, ela nos ajuda muito a trabalhar essas dificuldades específicas em cada criança. Thelma de São José do Rio Preto, como saber se meu filho tem mesmo dificuldade ou se é preguiça dele? Porque tem criança que é preguiçosa, né? Ou tem criança que é mais lenta no desenvolvimento. Tem relatos, né? A gente ouve muitas queixas das famílias quando chegam pra gente para a investigação do caso. A gente tem que investigar cada caso, porque cada um é um. Então, você precisa avaliar e ter um diálogo com a escola, ver em que momentos isso acontece para você poder saber intervir e entender o seu filho. Que momentos isso acontece? É uma desatenção? Ele se distrai facilmente? Então, isso precisa de uma análise para investigação para poder a família também intervir de uma forma mais adequada. Dentro da escola, como que os professores trabalham com essa criança? Então, geralmente, eles pedem, né, relatórios de outros profissionais. Eles encaminham para a família, fazem uma reunião. Olha, a gente precisa avaliar melhor, porque a gente observou alguns comportamentos ou algumas dificuldades específicas desse aluno. Então, vocês poderiam ir atrás de um fono, de uma psicopedagoga, de um psicólogo, para a gente poder avaliar juntos e aí sim trabalhar essas dificuldades deficitárias da criança. Ou seja, a criança ela vai passar por vários profissionais, mas o aprendizado vai ser como é feito com as outras crianças, ela vai ter um tratamento diferente. Não é tratamento diferente, o professor ali vai descobrir uma estratégia para que essa criança tenha acesso ao mesmo conteúdo que os demais, a forma que vai ser diferenciada, ou seja, eles vão estabelecer aí estratégias de aprendizagem, né, para favorecer o processo de ensino da criança. Obrigada. De nada. Sempre um prazer te receber. Eu que agradeço.